Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Renato Oliveira e vocês já viram aí com os meus colegas nos vídeos anteriores um montão de assuntos sobre Private Equity. Mas a pergunta que ficou é o seguinte, e no Brasil, será que vale a pena investir nos fundos de Private Equity do Brasil? Para tentar responder essa pergunta, eu estou trazendo para vocês aqui o trabalho do Leonardo Ribeiro. Ele é CEO e fundador do Private Equity Bay, a PBay aqui no Brasil, que busca justamente fazer uma consultoria para investidores estrangeiros para tentar encontrar fundos que valham a pena. Então ele bolou meio que esse folder. É importante explicar de cara que esse artigo não é um paper jogado em um jornal que foi publicado numa revista. É meio que um folder de apresentação do cenário nacional para os investidores internacionais. O paper é extremamente recente, é do final de 2019 e tem informações muito bacanas. O nome dele aqui, ó, justamente Preço e Performance dos Fundos de Private Equity no Brasil. Qual será a conclusão do sujeito, do Leonardo? Vamos ver? Primeiro é importante destacar que qual foi o intuito do autor? É que justamente o preço de entrada e de desempenho do fundo são informações extremamente importantes para o investidor tomar a decisão. Só que são informações difíceis de encontrar em regra. No Brasil, entretanto, justamente por ser um mercado bastante regulado, ele conseguiu de alguma forma encontrar várias dessas informações de vários desses fundos. Então ele conseguiu analisar, com base em relatórios financeiros de fontes regulatórias e governamentais, mais de 1.100 das 1.900 empresas que receberam investimentos dos fundos de Private Equity. E qual conclusão será que ele chegou? Vamos ver? Primeiro, em relação à performance, o que ele conclui é o seguinte, analisando ali de 2001 até 2016, o investimento em Private Equity não vai parecer tão atrativo assim. Por quê? Porque ele fica muito perto ali da Selic, ano a ano. Então, anos que a Selic bateu 10, 12%, o investimento estava ali nos 10, 12% mais ou menos, a média ali, que é essa linha pontilhada. Então ele diz que a conclusão dele é que, a princípio, quando você olha as médias, não parece tão bom assim investir, porque para que eu vou investir num fundo de Private Equity que tem um alto risco, se eu posso investir na taxa Selic, um fundo indexado a Selic que tem um baixíssimo risco, teoricamente o menor risco entre os investimentos possíveis, e ter um retorno mais ou menos parecido. Então, aparentemente, não é muito interessante investir em fundos de Private Equity, mas ele coloca algumas observações. Primeiro, a gente percebe que eles performam relativamente bem, os que performam bem, logo após algumas crises. Então ele pega aqui, ó, 2003, 2009, eles tiveram um bom desempenho, porque foram beneficiados pela crise do ano anterior, que é o momento que a inovação consegue ganhar algum espaço, né? Que quem tem dinheiro consegue aproveitar o dinheiro que tem e realizar bons investimentos. Então, após a crise ali em 2003 e 2009 receberam bons avanços, tiveram bons fundos. Também a partir de 2014, olha como o fundo deu uma guinada. Isso acontece porque a gente estava vivendo uma crise econômica e política. Então, novamente, o pessoal que tinha poder econômico conseguiu investir e tirar bom proveito disso, né? Então, apesar da média móvel não ser muito boa, nós tivemos fundos que renderam bem. E aqui em 2005, já foi uma condição sine qua non, né, atípica, porque foi uma expansão de ofertas do IPO, foi o tal do boom do IPO, então meio que é um outlier, não dá para considerar muito, porque basicamente qualquer um conseguiu, qualquer um não, mas muita gente conseguiu ganhar, crescer bastante nesse período, foi uma retomada geral, então não diria que uma característica específica dos fundos de Private Equity, né, meio que geral isso. Entretanto, ele fala que é o seguinte, se você ignorar as médias móveis, tem uma coisa muito mais interessante para se ver, que é justamente que a partir de 2004, as lacunas entre as médias máximas e mínimas aumentou demais. Então, até 2004, todo mundo ali está meio parecido, todo mundo está pertinho ali de margem. A partir de 2004, tiveram empresas que renderam, fundos que renderam muito bem e fundos que renderam muito mal. Por que isso acontece? Primeiro, ele quer destacar o seguinte, até 2004, ou melhor, a partir de 2004, começaram a se profissionalizar fundos de Private Equity. Então você começou a ter pessoal especializado em escolher as empresas para investir e administrar o investimento nessas empresas. É por isso que rolou uma discrepância muito grande entre fundos bem administrados e mal administrados. Tanto que ele coloca aqui que o gerente, né, o administrador do fundo,
passou a ser uma variável essencial para o fundo se dar bem ou não. Então, no slide anterior, a gente viu que após as crises, muitos fundos conseguiram dar uma guinada e outros não. Por quê? Os fundos que se deram bem tinham bons administradores e os fundos que se deram mal tinham administradores piores, ruins. É por isso que ele diz que, em geral, você passa a ser super importante analisar quem é o administrador daquele fundo em específico. Em seguida, ainda considerando a performance dos fundos, ele vai verificar que os fundos rendiam ali mais ou menos de uma vez e meia em múltiplos. Você conseguia recuperar uma vez e meia o valor investido até 2009 e caiu para 1,15 a 1,20 depois ali de 2009 em geral. Lembrando que nas crises e nos IPOs nós tivemos uma guinada de lucro, justamente porque o que nós comentamos, os bons fundos eles conseguiram performar bem. Mas ele destaca que mais importante que o seu lucro, é bom você ficar ligado no seu risco, porque ele diz que os fundos que se deram mal, o sujeito investidor perdeu de mais ou menos ali 50% do patrimônio, até alguns chegando a perder todo o patrimônio quando, por exemplo, rolou a bomba do .com e bomba na internet, e o pessoal não conseguia acompanhar porque tinham maus gestores. Então aqui no múltiplo ele sugere essa informação para que para reforçar que você deve se preocupar bastante com o que é um gestor do fundo, porque se você tomar uma decisão ruim, o seu prejuízo vai ser bastante alto, de 50% até talvez zerar o seu patrimônio, como foi em alguns casos. Já em questão de preço, ele traz dois indicadores. Primeiro, ele traz ali no gráfico verde o indicador EV pelo EBITDA. Tá? Para quem não está familiarizado com finanças, EV é o valor da empresa. Então são os ativos, os bens e direitos que a empresa tem. E o EBITDA, em resumo, é quanto ela gera de caixa a empresa. E quando você pega o EV e divide pelo EBITDA, você tem um indicador fundamentalista que os investidores utilizam para saber se a empresa está barata ou cara. Então, em geral, dividindo o valor da empresa pelo EBITDA, se o valor for abaixo de 10, a gente acaba concluindo que a empresa está barata. Né? Internacionalmente, considera-se esse indicador um indicador positivo. A empresa está barata para se comprar. Ela vale menos do que deveria. Então, quando a gente analisa os fundos em 2014 até 2018, a gente vai perceber que, tirando 2016, que chegou a 11 esse indicador, em geral, as empresas no Brasil eram baratas para se comprar. Então, ele sugere que isso é um atrativo, porque se eu tenho um produto fora do Brasil que custa 100 e no Brasil custa 90, custa 80, no Brasil está barato. Então, venham para o Brasil participar. Então, este é o primeiro indicador que ele sugere. Em seguida, na linha laranja, ele traz um novo indicador, que são as dívidas divididas pelo valor da empresa. O que isso quer dizer? É basicamente a grade de alavancagem da empresa. Então, quantas vezes, qual o volume de recursos próprios que a empresa tem em relação às suas dívidas. E o que ele conclui é o seguinte, que no Brasil, o nosso indicador fica em 16%. Que quer dizer que os fundos de private equity no Brasil, em geral, têm 6 vezes mais patrimônio, têm 6 vezes mais bens e direitos do que tem de obrigações, dívidas e obrigações para cumprir. O que é bom, ele até diz que para o investidor internacional, isso é metade, em regra, do que os fundos no fora do Brasil têm. Fora do Brasil, geralmente, a gente chega a 30%. Então, 16% do Brasil quer dizer que é bom, que é barato, que as empresas são saudáveis. Inclusive, ele diz que isso é um mérito dos fundos de private equity, porque se as empresas fossem para o banco, normalmente, esse fundo realmente estaria próximo de 30%. Então ele diz que o mérito dos fundos estarem ali em 16% é mérito do próprio método de investimento do private equity. E a conclusão dele é o seguinte, então, no Brasil, como a gente viu no slide anterior, as empresas são baratas. Além disso, elas são pouco endividadas. Então a sugestão dele para os estrangeiros é que venham para o Brasil. São empresas baratas e ele considera com risco baixo, né? Baixo grau de alavancagem. Escolham bons investidores, bons gestores para essas empresas, para esses fundos, e tentem investir após a crise, que é sucesso na certa. Inclusive, ele traz um exemplo aqui prático
do grupo Notre Dame Intermédica, que em 2014 foi adquirido pelo fundo Brain Capital por US$ 1 bilhão. E ele comenta que foi exatamente esses os parâmetros que o fundo utilizou para investir e foi essa onda que ele surfou. Ele diz lá que, de cara, em 2015, um ano após a aquisição, eles já tinham ganho 1 milhão de beneficiários. Por quê? O Brasil estava em crise. Se você não entende de leis trabalhistas, no Brasil a empresa não pode cortar um benefício que ela já deu anteriormente para o colaborador. Então, o que aconteceu? Na crise, as empresas que não podiam cortar planos de saúde dos funcionários migraram para o plano de saúde mais benéfico da Notre Dame. Então, ela conseguiu mais de 1 milhão de beneficiários em um ano. Além disso, ela aproveitou a situação de crise e fez uma pancada de aquisições. Tanto que hoje, o Grupo Notre Dame Intermédica tem 19 hospitais, 76 clínicas, 31 laboratórios de diagnósticos e 36 unidades de emergência, além de 10 unidades de prevenção. Então eles aproveitaram que estava tudo barato na época, por causa daqueles múltiplos que eu acabei de falar, lembra? E por causa da crise, e compraram um monte de coisa. Além disso, também surfaram num pequeno boom do IPO que rolou aqui. Em 2018 eles abriram o IPO, e só no IPO, então 4 anos depois da aquisição, já tinham rendido 2 vezes mais do valor investido. Então o dobro do valor investido, 2 bi. Mas, se não fosse suficiente, vamos esquecer o IPO. Ele comenta que hoje o fundo já está valendo mais ou menos 6,2 bilhões, que resulta no múltiplo de 11 vezes o investido. Então, quem investiu $1.000, hoje tem 11 vezes, em 4 anos está tirando, em 2018, em 4 anos está tirando 11 vezes mais valor do que investiu, que é uma maravilha. Ele até comenta, nada mal para o primeiro investimento do Brasil, Brain Capital, tirar 11 vezes o que investiu em 4 anos é simplesmente espetacular. E pessoal, o meu trabalho, o meu artigo é curtinho mesmo, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, qualquer dúvida sigo à disposição. Abraço!